No episódio de hoje tem MakerDAO Endgame, a nova lei de captura de cripto no Reino Unido, atualizações do Drex e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje, a gente comenta sobre a atualização do Endgame, que é o grande plano de estabelecimento de stablecoins em cripto pelo time da MakerDAO. MakerDAO é um protocolo de DeFi, né, de finanças descentralizadas, que emite a stablecoin atrelada ao dólar DAI, D-A-I. E esse plano já vem sendo cozinhado aí, né, vem sendo preparado pelo time, já tem algum tempo, teve algumas versões, a gente até já comentou sobre esse endgame aqui em outros momentos, mas essa atualização do endgame realmente é uma coisa bastante interessante. Foi anunciada essa semana pelo Rune Christensen, que é o cofundador da MakerDAO. Esse plano atualizado, ele inclui algumas coisas bem interessantes. Ele inclui a substituição da stablecoin DAI por duas stablecoins diferentes. Uma delas chama New Stable e a outra chama Pure DAI. E o plano é transformar o market cap do DAI, que hoje é de 5,49 bilhões de dólares, né? E substituir isso e permitir com que o suprimento de DAI no mercado chegue a mais de 100 bilhões de dólares emitidos em stablecoin. Esse é o tal do endgame aí da MakerDAO. De acordo com o anúncio, a New Stable é uma stablecoin que deveria se integrar com todo o ecossistema que já utiliza o DAI, né? Então os usuários de DAI poderiam simplesmente fazer uma upgrade para essa New Stable e a partir disso receber o acesso, né? Ter acesso às novas configurações e funcionalidades, inclusive aí o que eles chamam de yield farming, né? Que é você fazer o lock, né? Travar suas stablecoins e receber um juro em cima disso. Então, tem outras oportunidades para você fazer isso usando essa tal da New Stable. E esse lançamento é a ideia de fazer com que stablecoins sejam mais onipresentes, né, sejam mais acessíveis e sejam mais também amigáveis para os usuários. A outra stablecoin nova, né, a Pure DAI, é a idealização do objetivo da MakerDAO, que é a total descentralização do seu protocolo, né? E trazendo aí não só descentralização do ponto de vista operacional, mas também se sustentar, né? Ser lastreada por garantias, né? Ou collateral de bases descentralizadas, né? Como as criptomoedas nativas, o Ethereum, por exemplo, e também as criptomoedas decorrentes, perdão, do processo de staking, como é feito com a Lido, Rocket Pool e etc. Né? E ter também baixíssima necessidade de governança, por ter altíssima descentralização, inclusive, dos seus oráculos, né, para fazer a precificação e fazer o seu tokenomics também de maneira muito mais simplificada para aumentar a oferta, né, de DAI ou de Pure DAI, no caso, para atingir aqueles 100 bilhões ambicionados pelo endgame. Esse plano ainda inclui, né, a introdução de um token de governança, que é o Pure DAI Governance Token, que vai ser usado para fazer a gestão do ecossistema da MakerDAO e vai ser distribuído para usuários de New Stable, né, que vão ter aí o seu papel em manter a estabilidade e a governança de todo esse ecossistema novo aí do Endgame, né, e vai rodar na mainnet do Ethereum. Além disso, também vão lançar outras plataformas de DeFi, de empréstimo, para facilitar e amplificar a adoção
desse novo endgame. Eu achei interessante, acho que tem um pouco de mais do mesmo, tem um pouco de lições aprendidas aí, mas DeFi é uma coisa, né, como a gente vem acompanhando aqui, bastante experimental, e eu acho que essa nova versão do Endgame parece estar mais completa do que as versões anteriores, e a ideia, obviamente, de fazer tudo isso em fases é permitir que o aprendizado aconteça, né, e que a governança e o próprio protocolo possam evoluir de acordo com as necessidades dos usuários. Parece bem interessante e interessante acompanhar também, porque isso pode afetar outros protocolos. Conforme as instituições vão se acostumando com ativos digitais, a gente começa a ver uma certa. É até contraintuitivo isso, mas é uma validação do modelo, né, descentralizado, ainda que pela lente dos modelos centralizados que operam e regem a sociedade atualmente. E isso gera uma série de discussões. Eu queria trazer um exemplo aqui para vocês nesse segundo drop de uma nova lei que foi anunciada essa semana aqui no Reino Unido, que dá um pouquinho desse gosto contraditório, né, da gente estar trabalhando no paradigma descentralizado, enquanto existe e impera o paradigma descentralizado. Ano passado, aqui no Reino Unido, foi promulgada uma lei que permitia uma série de monitoramentos, né, e até captura ou sequestro de ativos digitais como parte de investigações criminais. Então, se você é um criminoso e você está usando ativos digitais, criptomoedas e afins, e você for preso, o law enforcement aqui, né, as forças policiais podem fazer a captura, né, o sequestro dos seus bens, tanto do mundo financeiro tradicional quanto do mundo cripto. Essa semana, a atualização da lei passou a permitir que seja capturado cripto, seja sequestrado, né, cripto de usuários quando for utilizado para fins criminosos, mesmo que o indivíduo não tenha sido preso. Né? Existem alguns casos aí de fugitivos da justiça que passaram aqui pelo Reino Unido ou que estão em outras jurisdições, em que essas pessoas não foram capturadas, então elas continuam se beneficiando dessa utilização de cripto, e a polícia aqui agora passa a ter a autorização da justiça, né, se houver evidência de fraude ou de crime, para que os ativos possam ser capturados, congelados, sequestrados por força da justiça, sem que o indivíduo tenha sido preso. De acordo com o anúncio, aqui eu vou abrir aspas, eles dizem o seguinte: isso vai se tornar muito mais fácil tomar os ativos que sabidamente tenham sido obtidos criminalmente, mesmo que os criminosos sofisticados possam proteger sua anonimidade ou estejam baseados fora da jurisdição, fecha aspas. Isso é se você teve, né, uma wallet que foi hackeada ou passou por um scam, então a força policial, baseado nisso, pode fazer, né, a captura disso do criminoso de volta à força da justiça. Também aqui, de acordo com o Adrian Foster, que é um promotor aqui do Reino Unido, ele diz o seguinte, vou abrir aspas novamente: é vital que os investigadores e os promotores tenham a capacidade e a agilidade de se manter em passo com a natureza transformadora dos crimes, e que essas novas medidas vão assistir grandemente na habilidade deles de restringir, congelar ou eliminar ativos digitais, né, criptoassets, de usos ilegais, fecha aspas. Interessante essa nota, porque ela diz o seguinte, ela diz congelar, restringir ou eliminar. E aí vem um ponto interessante. Tem uma campanha das forças policiais, no caso de as chamadas privacy coins, né, que são Monero, Zcash e outras similares, de não voltar a circular, ou seja, mesmo que sejam capturadas com base nesse tipo de procedimento,
elas não vão voltar à circulação, segundo eles aqui, abro aspas novamente, se retornar esses ativos à circulação não for condutivo ao bem público, fecha aspas. Então, ficando de olho aí, porque isso, de certa maneira, é uma validação dos criptoativos enquanto talvez meio de troca e reserva de valor, mas, de certa maneira, passa a figurar também como um mecanismo aí de financiamento ao terrorismo que as forças policiais estão prestando atenção como válido, como algo que realmente precisa ser observado, monitorado e pode, de certa maneira, também ser capturado ou tirado completamente de circulação. No último drop de hoje, a gente volta a falar sobre o Drex, o programa de CBDC do Banco Central do Brasil. CBDC são as moedas digitais dos bancos centrais, na sigla em inglês. Essa semana, o Banco Central anunciou mais 2 etapas, né, de validação aí do modelo do Drex. Lembrando que é uma fase de piloto dessa CBDC brasileira, né? E essas novas fases acabam colocando a data de implantação real do programa em dúvida, porque são fases para fazer coisas que são fundamentais para o sucesso do Drex, né? No que ele ambiciona resolver dentro da criptoeconomia ou dentro da economia tokenizada. O Banco Central anunciou uma nova fase para fazer mais investigações do ponto de vista de privacidade de dados, ou seja, vai ter aí uma frente que resolve a exposição de dados entre os participantes do Drex, só lembrando que a arquitetura do Drex ela tem 2 camadas, ela tem uma camada que é baseada no Hyperledger Besu, que é a interação entre os bancos participantes e o Banco Central, e ele permite uma camada, né, que é a camada de dinheiro comercial, que pode ser feita com depósitos tokenizados, e aí tem outras tecnologias que podem ser utilizadas. No caso do Drex, né, do Hyperledger Besu, a gente está vendo aí que existe um desafio em relação à privacidade ou à proteção de dados, porque no contexto do Drex, como ele está configurado hoje, quando um banco participa da rede, ele vê todas as informações que estão trafegando ali, né, por aquela rede, porque o Besu é baseado, né, na rede do Ethereum, que é uma blockchain pública. Então, todo mundo que participa, todo mundo que produz blocos para aquela blockchain, passa a ver o conteúdo desses blocos, dessas transações, e isso, do ponto de vista, né, da infraestrutura bancária, ela tem implicações jurídicas, implicações legais, então isso precisa ser resolvido. Já tem algumas soluções sendo testadas, então essa fase agora passa a atacar isso de maneira mais frontal. A próxima fase, que é a fase, vamos dizer, mais aberta do Drex, é uma vez resolvido essa questão da privacidade de dados, vão ser convidados participantes que ainda não entraram no piloto para poder testar a implementação de contratos inteligentes baseados nos seus casos de uso, né? Então, de acordo com o comunicado, vou abrir aspas aqui, os participantes poderão criar e gerenciar serviços próprios e novos modelos de negócio, não se limitando mais a serviços criados pelo Banco Central. Nessa nova fase do piloto do Drex, será necessário avaliar diferentes casos de uso, sempre levando em conta os requerimentos de privacidade exigidos pela legislação em vigor, fecha aspas. Ou seja, mesmo na próxima fase, quando outros participantes, né, vierem a fazer a implementação dos seus casos de uso na infraestrutura do Drex, vai precisar ser observada essa questão da privacidade, ou seja, não vai dar para brincar com dados em aberto, e isso tem sido, de fato, uma das barreiras aí até para a adoção institucional mais ampla do blockchain enquanto infraestrutura de dados, porque nenhuma empresa vai querer ver seus dados estratégicos, né, expostos aí imutavelmente numa blockchain pública, e nenhum indivíduo ou companhia deveria ter apetite para deixar os seus dados pessoais, né, expostos imutavelmente também na mesma infraestrutura. Então, novas tecnologias estão surgindo, né, como a criptografia de conhecimento zero, também conhecida como Zero Knowledge, que oferece a capacidade de embalar
informações sobre os dados em provas criptográficas e validar essas provas criptográficas de maneira matemática computacional. Isso impede o uso, né, o tráfego de dados nas blockchains, enquanto as informações trafegam baseadas nessas provas aí. Então, tem tecnologia sim, precisamos ver como é que isso vai ser resolvido com o Banco Central e precisamos também entender como é que a interação, né, dessas automações que os smart contracts precisam vai fazer para lidar com essas provas ao invés de lidar com os dados, coisas que aí a gente já tem visto no mercado, especialmente em cripto, onde as coisas acontecem de maneira muito, muito rápida. Vamos ficar de olho, porque esse tipo de breakthrough aqui que o Banco Central está buscando impacta todos os projetos de CBDC ao redor do mundo. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O fundo Franklin Templeton anunciou uma atualização do seu fundo tokenizado e agora vai permitir transferências peer-to-peer. O Banco Central Brasileiro anunciou que a proposta para a regulação das VASPs, né, o Virtual Asset Service Provider, na sigla em inglês, vai estar pronta até o final de 2024. A Ripple e a Polkadot também anunciaram que estão participando do programa do Drex, com foco em interoperabilidade. O grupo de lobby Stand With Crypto lançou o seu braço para a advocacia cripto, levando em conta aqui a região do Reino Unido, foi lançada essa semana. O Farcaster, a plataforma de Web3, né, de social network na Web3, levantou 150 milhões de dólares depois de ter crescido para 350 mil assinantes pagos e uma atividade em rede de mais de 50 vezes desde outubro de 2023. A bolsa alemã Deutsche Börse vai listar um ETP, o Exchange Traded Product, do Cardano, de staking da Cardano, alavancando aí um produto chamado Liquid, que faz o rastreio, né, do valor da criptomoeda ADA e também dos retornos de staking na rede Cardano. Merge Madrid é um evento que vai fazer a conexão entre Europa e América Latina para expandir a Web3 através das duas regiões. Acontece em outubro desse ano. Os fundos WisdomTree 21 Shares e Invesco asseguraram a aprovação do FCA para listar ETPs de Ethereum e Bitcoin na Bolsa de Londres. Mais um avanço aí em relação aos institucionais. A FIT21, que é uma lei entre os dois partidos dos Estados Unidos, foi aprovada, né, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e agora segue para sua aprovação no Senado norte-americano. A Wallet Connect lançou o AppKit, que está voltado para melhorar a experiência do usuário na Web3. E o pessoal de cripto na Nubank anunciou que agora permite você mover as suas moedinhas de dentro do banco para outras wallets, né? Para dentro e para fora do banco, para outras wallets e outras exchanges. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, BlockDrops Podcast, no Twitter, BlockDropsPod, BlockDrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xmaurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Jeff Prestes, Paul Brody, Cláudia Mancini, Cássio Gusson, Tom Duff Gordon, Dan Romero, Frederick Gregard, Graziela Derete Fernandes, Dina White, Leandro Pereira, Emily Nicole e Jess Holgrave. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.